Talvez você já tenha se perguntado, e se existirem outros livros que não fazem parte da Bíblia, mas que contam histórias verídicas sobre Jesus? Muitas pessoas também já se fizeram essa pergunta. Ao longo dos séculos, surgiram muitos evangelhos apócrifos com várias histórias um tanto diferentes sobre Cristo. Por isso, neste vídeo, vamos analisar quase todos eles. O mais famoso desses livros é o Evangelho Gnóstico de Tomé. O gnosticismo era um movimento religioso e filosófico que surgiu nos primeiros séculos da era cristã. Ele ensinava que o mundo material era imperfeito ou maligno, criado por um deus inferior chamado Demiurgo, e que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto ou gnose que libertava a alma da prisão do corpo físico. Os gnósticos viam Jesus como um mensageiro divino que trouxe esse conhecimento especial para iluminar os poucos escolhidos capazes de compreendê-lo. Datado do final do século II ou início do século III, bem depois dos apóstolos, esse evangelho é uma coletânea de 114 dizeres secretos de Jesus, mas sua mensagem central é bem diferente do cristianismo tradicional. Trata-se de alcançar a iluminação divina por meio de um conhecimento oculto, algo típico do gnosticismo. Sem narrativa ou contexto, o texto se limita a frases soltas atribuídas a Jesus, muitas claramente copiadas dos evangelhos canônicos, enquanto outras são tão esotéricas que deixam qualquer leitor confuso. Não há relatos de milagres, crucificação ou ressurreição, pilares centrais da fé cristã. Além disso, algumas passagens são simplesmente absurdas, como Jesus dizendo que Maria Madalena precisaria virar macho para entrar no reino dos céus. Já o Evangelho de Judas é um texto apócrifo escrito em copta por volta do século III ou 4 VD. C. Ele reimagina Judas Iscariotes não como vilão da história, mas como o discípulo mais fiel escolhido para entregar Jesus. Basicamente, a mensagem é: Judas estava apenas seguindo ordens de Cristo. Parece mais uma tentativa de reverter narrativas clássicas do que um relato histórico. Do ponto de vista teológico, o texto é puro gnosticismo. Esqueça a cruz e a ressurreição. Aqui, Jesus é um professor esotérico que compartilha segredos cósmicos. Seu estilo literário é quase todo em forma de diálogos místicos, enquanto o contexto histórico revela que foi criado por seitas gnósticas muito tempo depois dos eventos bíblicos. O Evangelho de Filipe, escrito no século III ou IV, é atribuído ao apóstolo Filipe para receber alguma credibilidade. O texto é cheio de misticismo gnóstico, esoterismos e ideias sobre mistérios celestiais que apenas os membros da seita que o escreveu entendiam. Nele, é dito que Jesus tinha uma ligação especial com Maria Madalena, algo que rendeu muitas teorias da conspiração até hoje. O estilo do texto é uma mistura de ditos desconexos e reflexões filosóficas. Teologicamente, ele mistura os evangelhos canônicos, que claramente serviram de fonte, mas o resultado é carregado de doutrinas heréticas, lendas bizarras e ideias que fariam qualquer apóstolo revirar no túmulo. O Evangelho de Barnabé, surgido por volta do século XV, é uma falsificação muçulmana que retrata Jesus como um profeta que anunciou a chegada de Maomé. Sabemos disso porque o manuscrito mais antigo é daquela época, e não há evidências de que ele existiu antes. A igreja primitiva nunca o menciona, e se os primeiros muçulmanos o tivessem, certamente o usariam em debates. Teologicamente, é uma mistura mal feita de elementos islâmicos e cristãos, com doutrinas completamente fora do padrão. Literariamente, está cheio de diálogos forçados e incoerências narrativas. O Evangelho dos Ebionitas, escrito no segundo ou terceiro século, foi criado por um grupo de cristãos judaizantes que queriam um Jesus menos. Portanto, não há nascimento virginal, e Jesus também não é Deus. No máximo, ele continua sendo o Messias. O texto sobrevive apenas em curtas citações feitas por críticos da época, como Epifânio ou Ambrósio. Tudo o que sabemos é que ele é basicamente uma colagem preguiçosa dos evangelhos canônicos, recheada de heresia. Teologicamente, rejeitam Paulo e cortam qualquer traço do cristianismo tradicional. O Evangelho de Maria
escrito entre os séculos II e III, coloca Maria Madalena como a preferida de Jesus, recebendo segredos espirituais exclusivos e discutindo com os apóstolos. Especialmente teologicamente, o texto se afasta do cristianismo histórico, abraçando ideias gnósticas como a salvação por conhecimento secreto e a rejeição ao mundo material. Literariamente, é uma colcha de retalhos mística, cheia de diálogos dramáticos e incompletos. O Evangelho de Nicodemos, surgido nos séculos III ou IV, foca no julgamento de Jesus e em sua descida ao inferno para resgatar almas. Esse evento é descrito quase como uma aventura épica. Teologicamente, mistura ideias cristãs com muita especulação. O Evangelho de Pseudo-Mateus, escrito no século VI ou VII, tenta complementar os evangelhos canônicos narrando histórias bizarras da infância de Maria. Ele descreve, por exemplo, que Jesus realizou milagres na fuga para o Egito e até domesticou dragões. Finalmente, temos o Evangelho da Verdade, ligado ao gnóstico Valentim. O texto mistura filosofia, misticismo e ideias alternativas, apresentando Jesus como um revelador de sabedorias ocultas. Seu estilo é rebuscado, cheio de metáforas, mas teologicamente se distancia do cristianismo tradicional. Os 4 evangelhos que chegaram até nós, inspirados por Deus e cuidadosamente preservados, são mais do que suficientes para revelar com profundidade quem é Jesus, sua vida, ensinamentos e propósito redentor. Todos esses apócrifos estão cheios de heresias, bizarrices e enganos tão evidentes que jamais poderiam fazer parte da Bíblia.